olha onde as pessoas estão, olha qual que é a necessidade delas e adapte o seu serviço jurídico a isso. Salve, ouvintes do Digicast! Meu nome é Marília e estarei apresentando o episódio de hoje junto com as minhas amigas Jugê e José. Pessoal, estou muito animada por essa conversa de hoje, vai ser muito proveitosa. Boa tarde, pessoal, eu sou Júlia Garcia e eu também estou muito animada, a gente está muito feliz em receber o Mauro para ter essa conversa com a gente, vai ser super legal e bacana. E aí, hoje nós vamos ter uma conversa super legal e acessível com Mauro Júnior. Ele é advogado especialista em legal design. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. É um prazer conversar com vocês, meninas, e fazer parte do Digicast, aí, uma iniciativa muito legal. Como você falou, eu sou advogado e nos últimos anos eu tenho aplicado o legal design para fazer inovação nos serviços jurídicos. E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Então, seja bem-vindo ao Digicast, Mauro. É uma grande honra tê-lo conosco no primeiro episódio. E agora que a gente já se conhece um pouco melhor, vamos dar início às perguntas. Para começar, acho que seria interessante que você nos contasse um pouco como foi sua trajetória com o legal design, quando você decidiu começar a trabalhar com isso e, se possível, explicasse um pouco melhor sobre esse conceito para os nossos ouvintes. Tá legal, vamos lá. Antes de fazer direito, eu tinha estudado eletrônica, na verdade. Eu trabalhei por vários anos, tanto com informática quanto com telecomunicações. Porém, eu gosto muito de lidar com pessoas e o direito me chamou a atenção. Então, eu já fiz a faculdade de direito pensando em juntar essas duas coisas. Em 2012, eu entrei para um escritório especializado em tecnologia e inovação, depois de um bom tempo, porque ainda não existiam escritórios com essa especialização, e esse escritório me abriu uma oportunidade muito legal, que foi de trabalhar na Microsoft. Fiquei lá 4 anos, e em uma oportunidade, eu estava lá em Seattle, na sede da Microsoft, teve uma reunião com os jurídicos do mundo todo, e o presidente, que já era esse presidente novo, o Satya Nadella, que estava fazendo uma transformação na Microsoft, e uma das coisas que ele fez, por exemplo, lá em 2015, foi dar uma chacoalhada no jurídico e falar, olha, vocês são o jurídico de uma empresa de tecnologia de ponta, vocês não podem ser tão devagar, vocês não podem ser aquele departamento que tudo não pode, que tudo olha lá, e instigou a gente a ser mais eficiente, mais ágil. E aí eu voltei de lá já com essa ideia fixa, né? Essa chacoalhada do tipo, por que o direito tem que ser essa mesma coisa de sempre? Por exemplo, eu gerenciava 3.000 processos numa planilha de Excel. A cada 3 meses, a gente precisava mandar esse relatório lá para a Corp. O mundo todo precisava mandar e precisava consolidar. E toda vez dava problema, porque vocês imaginam vários países do mundo mandando a planilha de Excel. Um advogado, aqui no Brasil eu tinha 10 escritórios, um preenchia uma coluna errada, já dava problema. Então aquilo, na hora que eu olhei, eu falei, nossa, isso não faz sentido. Então esse foi o meu primeiro projeto de legal design. E um pessoal na Índia, a gente desenvolveu um software interno de gestão de processos, que hoje é um software global da Microsoft, e os jurídicos do mundo todo usam esse software, que foi essa ideia que eu tive lá em 2015 para substituir a planilha. Em 2016 eu voltei para o escritório exatamente para aproveitar essa minha experiência lá na Microsoft e tentar inovar nos serviços jurídicos. Então eu questiono tudo que vocês imaginarem, o jeito de fazer contrato, o jeito de fazer petição, o jeito de fazer justiça, tudo, eu sempre questiono e penso se não existe um jeito mais eficiente de chegar no mesmo resultado, né? Então, Mauro, uma das coisas legais na sua fala que a gente já pode perceber é que esse estigma que tem por trás do legal design de que é só um ícone bonitinho, é só você tornar o documento mais bonito, mais visivelmente, né, mais bonito, já é algo muito errado, porque realmente vem de algo que é para facilitar, algo que é para tornar aquilo mais inteligível. Então, eu acho bem bacana essa sua primeira visão para a gente entender e poder passar para o pessoal também já esse primeiro conceito. Exato, não, essa sua pontuação foi excelente, Júlia, porque existe realmente ainda muito essa confusão, né? E eu até entendo, porque a gente está começando o legal design,
E diferente do meu caso, por exemplo, que eu tive um contato com tecnologia antes, eu sei que a maioria dos profissionais do direito não tem familiaridade com tecnologia. Então, as pessoas preferem ir para um campo um pouco mais que está sob o controle, que é o design de informação. Mas se você pega o livro que deu origem ao legal design, que é o Law by Design, da Margaret Reagan, ela explica que você tem diversos tipos de legal design, né? E o infodesign é um deles. Inclusive, ela explica num modelo de uma pirâmide, assim. O infodesign é o menor, é o que está na ponta, porque ele é o mais simples. Depois você tem o design de produto, design de serviço, design de sistemas, e chega até design de organização, que é o mais profundo, ou seja, é você repensar, inclusive, os tribunais. O que é o legal design, né? O legal design, ele é a adaptação para o mundo do direito do design thinking. E o design thinking é o quê? O design thinking foi a modulação da forma de pensar dos designers. O legal design, o design thinking, também é conhecido como design centrado no ser humano. Por quê? Você sempre vai tentar resolver um determinado problema, e é importante lembrar isso, todo design resolve um problema. A maioria das pessoas confunde design com arte, mas não tem nada a ver. Existem muitas diferenças técnicas entre design e arte, e uma delas é essa. Uma arte não precisa necessariamente resolver um problema. Um quadro na parede não resolve nenhum problema. Mas na hora que você cria uma caneca, a alça da caneca ela tem um motivo. Você tem um copo e você tem a caneca. Por que a caneca tem alça? Ela tem alça porque ela foi feita para beber bebidas quentes. Então tem um motivo para ter uma alça, não é só estético. Então, quando a gente parte do pressuposto que todo design resolve um problema, todo legal design resolve um problema jurídico, a partir da visão e da experiência do usuário, não da nossa cabeça. Como que é esse método, né? Então, ele é dividido em 5 fases. Na primeira fase, que a gente chama de descoberta, é a fase em que você vai entender o ecossistema, entender o usuário, entender a situação, entender o que está acontecendo, tentar coletar o máximo de informação que você puder. Na segunda fase, que a gente chama de síntese, é a fase em que você analisa tudo aquilo que você coletou na primeira fase e identifica qual que é o problema raiz, aquele problema que vai resolver toda a situação. Na terceira fase, que a gente chama de ideação ou construção, é a fase que a gente pensa no máximo possível de ideias para resolver aquele problema e constrói um protótipo de baixíssima definição, algo muito simples. E aí, com esse protótipo, a gente volta, como a gente é centrado no ser humano, a gente volta para os usuários e testa para ver se a gente está indo no caminho correto. E aí, a última fase é essa evolução, na qual você faz a iteração, né, que a iteração é essa ida e vinda com melhoria contínua, até que você consiga chegar, de fato, na melhor solução ou na solução que melhor resolve aquele problema. Então, por isso que legal design não é só visual law, não é só design de informação. Se vocês forem minha cliente, se vocês falarem assim para mim, Mauro, sabe o que está acontecendo? Meus clientes não entendem o meu contrato. Tem como você me ajudar? Provavelmente a solução vai ser na linha do infodesign, design de informação. Eu vou olhar e falar, a informação não está sendo passada corretamente para os usuários, que são clientes de vocês. Agora, se vocês falarem assim, olha, não, a informação está ótima, mas o problema é que o pessoal não engaja. Uma política interna de compliance que ninguém engaja, as pessoas descumprem. Sei lá, podia ser uma política de reciclagem de lixo, por exemplo. Tá lá, é simples, mas ninguém cumpre. A solução não vai ser com design. Você pode pensar em uma solução, por exemplo, que utilize gamificação para fazer com que as pessoas se engajem mais com aquele conteúdo. Você não parte da solução, né? Você sempre parte do problema. E aí a solução vai variar. Você pode ir desde realmente um redesign de documento, colocando linguagem simples, ícones e cores, como você pode criar uma plataforma, como foi o que eu criei lá na Microsoft. Eu acho que o mais interessante disso tudo, uma parte que você falou que eu gostei muito, foi essa de trazer acessibilidade para quem está se comunicando com a gente, para quem está lendo aquele contrato, ou para a pessoa que você está conversando, porque existe um tabu assim dentro do direito, que é justamente o juridiquês, que é onde pega as pessoas que não são da área do direito e confunde e torna tudo muito difícil e distante. E eu acho que o legal design
faz com que o direito se torne mais palpável, mais acessível para as pessoas, né? E aí, seguindo nesse raciocínio, eu queria saber se você teve que lidar com alguma mudança, assim, de pensamento ou de dificuldade de tornar aceitável para as pessoas para implementar essa prática no seu dia a dia, ou se foi tranquilo, como foi essa implementação? Quando a gente fala em legal design ou design thinking com direito, você está falando de um jeito de pensar. Então você tem que mudar o jeito de pensar. E o jeito de pensar e de agir do designer é completamente diferente, tem muita diferença. Então, assim, um jeito de pensar do designer, por exemplo, é abraçar o erro. Um designer, quando ele vai fazer uma capa de um livro, uma capa de um disco, ele não faz uma, ele faz 10, porque ele já sabe que se ele fizer uma, provavelmente vai estar errada. E a gente não, né? No direito, você já viu alguém fazer 10 petições para escolher uma, agora deixa eu escolher qual é a melhor. Não, você é sempre aquela uma certa. Então, mudar isso no começo foi difícil. Para fazer uma complementação, que além desse tempo, né, que despende para você fazer esse documento, é muito mais difícil para um profissional do direito, é muito mais fácil para ele que já está enquadrado naquele padrão. Então, um documento lá em preto e branco, naquele padrãozinho ABNT, que ele aprendeu desde a faculdade, desde o seu primeiro período, é muito mais simples do que ele ter que sentar, pensar, porque como você vem trazendo, são vários passos, então você senta, você pensa numa logística que aquele documento vai ficar mais fácil, né, do seu cliente compreender, de realmente passar essa comunicação de uma forma mais fácil. Então, eu acho que esse tempo realmente é algo que falta, inclusive, para tudo no mundo hoje, que a sociedade está muito corrida, cada vez mais a gente tem que fazer as coisas de forma mais corrida e não temos tempo, né? Então, acho que também é um fator que colabora muito para ter esse atraso e o pessoal ainda está acomodado nesse sentido. Verdade. O direito mudou muito pouco nos últimos 200, 300 anos. Então, assim, a forma de se comunicar mudou, né? Então, da década de 90 para cá, a nossa comunicação mudou de pessoal ou no máximo por telefone para mobile e para telas. Então, o direito precisa se ajustar. A pessoa tem que conseguir ler o teu serviço jurídico na tela do telefone, ponto. Hoje, as plataformas de mediação online estão bombando. Por quê? Porque é uma alternativa à justiça. Então, o que vai acontecer se o direito não acompanhar? Ele vai acabar perdendo a sua relevância social, porque ele não vai estar mais apto a resolver os problemas da sociedade, que é a função principal do direito e da justiça. Essas mudanças que aconteceram nas últimas décadas que forçaram esse avanço do legal design no direito, que nada mais é do que isso. Olha onde as pessoas estão, olha qual que é a necessidade delas e adapte o seu serviço jurídico a isso. A política de privacidade, termos de uso nos sites, a verdade é que eles estão lá só para defender a empresa. Eles deveriam estar lá para orientar as pessoas, para falar, olha o que nós fazemos com seus dados pessoais, olha o que você não pode fazer aqui na nossa plataforma. Mas não, quando o advogado de uma empresa grande senta para fazer aquilo ali, é igual bula de remédio. Esse remédio pode dar dor de cabeça, deixa eu colocar tudo aqui, porque se acontecer algum troço, a minha farmacêutica vai ter uma defesa. É isso. E as pessoas precisam entender que tem que evoluir, tem que acompanhar o andamento, né? Que é justamente isso que você falou. Essa necessidade que o direito tem, ainda hoje, principalmente, de evoluir e avançar. E para dar encerramento ao nosso DigiCast, eu queria saber se tem alguma dica, algum conselho para aqueles que pretendem aplicar o legal design às suas carreiras. Livros, cursos, diferentes aplicações que você tenha em mente, tudo isso pode ajudar, principalmente a gente, né, que é uma coisa nova, a gente ainda é leiga nisso. Legal. Bom, hoje eu vejo o legal design como uma grande oportunidade, um oceano azul para quem quer se destacar no mercado, para quem quer se diferenciar, tanto para jovens profissionais que estão entrando no mercado, quanto para profissionais mais experientes que queiram oferecer serviços jurídicos com uma qualidade melhor, com um acabamento melhor, com um design melhor. Porém,
eu acredito que isso é uma janela de oportunidade. Ou seja, hoje o legal design é um diferencial. Daqui a alguns anos ele vai ser obrigatório. Se você quiser voar na carreira jurídica, nos próximos anos, legal design vai ser obrigatório. Por que vai ser obrigatório? Vai ser obrigatório porque o mercado se impõe. Então eu costumo dizer, vocês acham que um cliente que assistiu Netflix, ele vai voltar aí na locadora do bairro, alugar o filme daquele dia? Não vai. Então, vocês acham que um cliente que tiver contato com um serviço jurídico com melhor design ou com uma eficiência maior, vai querer depois contratar um advogado tradicional que não oferece esse tipo de serviço? Eu acho difícil. Então, eu acho que no longo prazo, todo mundo vai ter que saber dar um acabamento melhor no seu serviço jurídico, e isso é legal design. Mas, independente disso, eu acho que vão ter duas possibilidades dentro desse cenário. O advogado normal vai usar o legal design como uma ferramenta, como mais uma ferramenta, do mesmo jeito que ele usa o computador, o legal design vai ser uma ferramenta para entregar um serviço jurídico melhor, e vai ter o especialista em legal design. E aí a diferença é grande entre eles. Por quê? Para você ser um especialista em legal design, então como é o meu caso hoje, eu só faço legal design todos os dias, da hora que eu começo à hora que eu termino a minha jornada. A minha função é gerar serviços jurídicos inovadores, então eu não faço nada que seja tradicional. Isso me exige muitos conhecimentos. O primeiro passo que eu imagino, né, para quem quer começar hoje, você adotar essa mentalidade do designer, né, começar olhar o serviço jurídico como um objeto de design, entendeu? Porque quando você está fazendo uma petição, quando você está fazendo um contrato, você está fazendo design. Na hora que você está escolhendo a fonte é design, na hora que você está escolhendo o espaçamento entre linhas é design. Só que qual advogado estudou isso? Ninguém ensina. Toda vez que vocês forem sentar para fazer um serviço jurídico, vocês vão olhar e falar, poxa, será que o design disso aqui está bom para o usuário final? Então, assim, você vai ter que olhar e falar, para quem que eu estou direcionando isso, como eu posso melhorar? Esse é o primeiro passo, já adotar essa mentalidade. E aí depois vão aparecendo diversos cursos mais básicos, mas que já dão uma noção boa do que é o processo, de como você faz, alguns recursos, algumas ferramentas mais básicas, e já dá para melhorar bastante a qualidade do serviço jurídico. Mas para quem quiser se aprofundar e virar um profissional do legal design mesmo, para fazer como eu faço assim, de trabalhar só com isso, aí tem bastante coisa para estudar. Então, por exemplo, na primeira fase, que é a fase de descoberta, você deve, né, fazer pesquisas e entrevistas com pessoas. Quem que na faculdade de Direito aprendeu a fazer pesquisas e entrevistas com pessoas? Ninguém. Então, você vai ter que desenvolver essa habilidade. Aí depois, na outra fase, que você vai ter que ter ideias. Só dos cursos que eu fiz, eu devo ter uns 15 modos diferentes de fazer brainstorming. Então, cada pilar desse você vai ter que estudar muita coisa. Mas para aplicar no dia a dia, já tem vários cursos aí. O que eu faço é o da Tessa Manuello, da Legal Creatives, que é também uma pioneira, e ela é excelente, porque já vai mais pro profundo, né? Então, por exemplo, lá na academia dela, a gente aprendeu exatamente essa parte que eu falei para vocês, que é o UX Research, né? Então, para você fazer pesquisa de experiência de usuário. Eu queria fazer uma consideraçãozinha bônus, que eu achei muito interessante, que eu vi a sua sistematização aquele dia, dos contratos, que você faz os post-its e vai colando na parede. Então, se você pudesse falar um pouquinho desse exemplo prático, porque eu achei muito interessante e realmente mudou a forma como eu via o contrato, a forma como, com certeza, no futuro eu vou redigir um contrato. Então, fala aí pra gente. Não, isso é muito legal. Eu gosto muito de fazer. Isso é dentro da parte, né, de design de informação, então do Visual Law, e entra na primeira fase. Então, assim, colocar as informações que são afins, todas juntas dentro de... É básico. É erro de hierarquia da informação. Outro erro que é clássico, frases grandes e parágrafos longos, diretivas internacionais que dizem que, em português do Brasil, uma frase adequada tem entre 20 e 25 palavras. Olhem nos contratos que vocês tiverem acesso para vocês verem. 90% das frases são maiores que isso. Todas essas manias que a gente tem no direito dificultam a compreensão para o usuário que é leigo. E eu acho que é aí que a gente se perdeu. Então, quando eu faço
aquele exercício dos post-its, como que é? Eu pego todas as cláusulas e faço um resumo bem pequenininho no post-it, coloco ali o número da cláusula, do que ela trata, e os post-its eu uso cores diferentes para temas diferentes. E aí que eu faço o primeiro exercício, que é de arrumar a hierarquia da informação. Aí depois tem outras coisas, né? Por exemplo, você colocar primeiro as informações que são mais relevantes para o usuário e depois as outras. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai contratar um serviço, comprar um apartamento, um carro, ela quer saber o escopo, preço, condição de pagamento, isso. Ela não quer saber da inovação, da rescisão antecipada, isso aí é juridiquês, isso aí fica lá pro final. Então, e a gente chama isso de termos comerciais primeiro. Então, todas essas são técnicas que aprimoram o serviço jurídico. Então, eu agradeço muito pela sua participação aqui com a gente, em nome do NED. Vim lhe agradecer pela participação no DigiCast. E foi muito legal e esclarecedor essa conversa com a gente aqui. Você trouxe muitas coisas que a gente não conhecia e coisas que com certeza vão nos acrescentar bastante. Foi uma honra tê-lo conosco aqui hoje. E também gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e deixar o convite já para o próximo podcast que vem aí. Legal, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite. Contem comigo sempre que precisar. Estou aí e acredito muito que a geração de vocês vai ser a geração que vai transformar o Brasil através do direito. Obrigada. Nedig. Nedig. Nedic. Ned. Nedig. Marília. Eu tô morrendo de rir, pensando como é que as pessoas dizem o projeto, tipo, falando comigo que, ai não, porque eu tenho reunião do Nedig, do Ned, do Nedig, nossa, muitas variantes, eu adoro.